28 de julho de 2018, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. Agora são 17 horas e 41 minutos na Alemanha, está um calor insuportável. Mesmo com o ventilador eu estou derretendo. Essa foi a foto da lua que eu fiz para mostrar a vocês. Ontem eu havia feito a quarta parte dessa série que eu estou fazendo sobre as cartas Innu e eu mostrei os comentários do Itamar e da Adriela e do Caio, mas no final eu não gostei do vídeo. Tá fechado aqui, ó, porque eu não gostei dele, ficou muito grande e ficou pesado, assim, o assunto ficou muito pesado, então eu falei, não, eu vou começar de outra maneira. Então, hoje eu vou dar a entrada nessa quarta parte de outra maneira, mas é da mesma série aqui, 1, 2, 3, 4, ok? Provavelmente, hoje eu não poderia falar muito das cartas, né, mas eu vou falar do vídeo da russa, aquela moça que tem a intuição sobre as estrelas serem espíritos. E eu quero explicar a vocês de uma maneira que talvez eu desconstrua essa crença delas no coração de quem realmente precisa. Mas eu quero avisar vocês que acreditam em tudo isso, continuem a acreditar. Não precisa tomar o que eu falo como algo a ser seguido ou que eu esteja querendo que vocês tomem como verdade. Convido a todos apenas a conhecerem as informações, tanto as que ela vai dar e tanto quanto as minhas informações, em desconstruir algumas coisas, porque eu tenho outro ponto de vista sobre tudo isso. Isso não quer dizer que você tenha que tomar como verdade. Então vamos lá, vou mostrar o vídeo dela. Esse é o vídeo dela, eu vou consertar aqui a imagem que está fora. Como vocês podem ver, eu cheguei até aqui, mas parei. Na verdade, eu fiz uma tradução, fui escutando e junto com isso aqui, lembrando, aqui vem muita coisa, muitas palavras erradas. E quando ela fala estranho, eu tento ver o que está escrito aqui, mas eu não consegui. Então, algumas coisas ficou sem eu poder traduzir direito e por isso que eu não vou traduzir tudo para vocês hoje. Vou parar mais ou menos aqui e vamos ver o que ela foi falando. Aqui ela está agradecendo a todo mundo. Ela agradece que, através dessas pessoas, muitas coisas foram reveladas a ela. Então, ela continua agradecendo as pessoas que estão inscritos no seu canal e tal. Aqui é o vídeo dela para quem quiser assistir completamente, quem tem um pouco de conhecimento da língua inglesa. A Ana fala bem devagar, você vai poder entender bem. Eu vou ler o que eu escrevi sobre esse vídeo aqui, tá? Porque se eu deixar ela falando e for traduzindo, vai levar muito tempo, porque ela também tem um jeito vagaroso de falar, porque ela está lendo outro idioma, ela não está falando em russo, que é a língua original dela. Então vamos começar. A intuição da russa sobre estrelas. Puxa vida, justamente as estrelas tão lindas e românticas, na verdade? Ela diz que as estrelas são espíritos. Ela acredita que essas pessoas, esses seres que agora todos chamamos de estrelas ou até de trane de Hollywood, todas da TV, sabe? Todo esse pessoal, não só da TV, mas também que está nos esportes, estão por aí afora. São basicamente estrelas e que estrelas no céu são realmente espíritos. Então, essas estrelas, celebridades de Hollywood, olha, eu coloquei alemão aqui, são realmente espíritos que procuram vir à Terra e tomar posse do corpo, ou seja, se apossarem dos corpos humanos. Fico imaginando espíritos que, pelo jeito, não têm o que fazer. Isso se espíritos existissem. Nos meus BI, não existem. Então, se vocês não sabem o que é BI, são blocos de imagens.
não existem. Claro que se vocês acreditam, continuem a acreditar e não tomem o que falo como algo real para vocês. Deleta, tá? Mas eu vou falar o que eu sinto, o que eu intuí, o que eu vi, etc. Mas façamos de conta que eu conseguisse aceitar que espíritos existam. Vejo-os lá em cima, aborrecidos, desejosos de algo diferente, e aí eles ficariam lá de cima, pescando corpos. Ai, e aí, você já pegou algum? Não, tô aqui esperando. Quando será que vou conseguir um corpo de carne para me apossar? Talvez eles sejam seres que eles têm como, para sobreviver, precisam pegar esses corpos, então eles teriam que estar totalmente, o tempo todo, se apossando de corpos humanos. E se eles são pessoas muito mais do que o que tem de número de seres humanos aqui, nossa, seria uma briga entre eles, né? E seria assim, vários espíritos entrando num corpo várias vezes, né? Então, então vamos lá, se eu falar mais coisa aí eu destruo tudo. Deixa as pessoas saírem dessa sozinha e etc. Então eu vejo eles lá de cima, né, tentando achar algum corpo. E ela diz que essas entidades de TV chamam elas mesmas, né, elas se auto-nomeiam de estrelas por causa disso. Exatamente por elas terem esses espíritos estrelas. E quem nunca ouviu elas dizerem Hollywood Stars, estrelas de Hollywood, estrelas do rock, estrela disso ou daquilo? Bom, até aí faz sentido tudo que ela fala, não é verdade? Eles fazem isso mesmo, mas pode ser por causa de outros sentidos que esse povo dá os símbolos e sinais. Pode ser que eles lá, estrelas, são outras coisas para eles, né? Porque, como eu já disse, para nós, eles revelam alguns motivos, alguns sentidos, e os verdadeiros é só para eles mesmos. Nós não precisamos também dessas besteiras de simbologia, de coisas. Quanto mais você procurar uma coisa do sistema, uma simbologia, um ritual, você vai encontrar outras e outras e outras, uma se atrelando à outra, se conectando. É um inferno isso tudo. Por isso que eu falei, quanto mais procurar no sistema, mais você está dentro dele. É o que eu vi nos blocos. Saia, nem tenha interesse, porque se você começar a ler, e sua mente está para acreditar, não é uma mente investigativa, uma mente de pesquisa apenas, porque tem pessoas que pesquisam, investigam, mas ligado, conectado à crença dele. Eu sou um católico, aí eu vou ler tudo sobre isso, eu sou um ufologista, eu vou ler tudo sobre isso, eu estou conectada. Então, a minha mente não está livre só para analisar, pesquisar, tal, não. Ela está querendo buscar alguma coisa que ela já está presa. Então, o que eu estava fazendo aqui, esse povo dá os símbolos e sinais, né? Todos os sinais deles têm algum outro código, alguma outra sentido. Vejam como tudo no sistema dá para fazer outras coisas que se atrelam a outras e vão se conectando e você nunca vai sair das coisas do sistema. Ela diz que, de alguma forma, alguns de nós fomos programados para não percebermos isso oculto, né, à primeira vista, hiding place sight, escondido, oculto à vista da gente, né? Ela acredita que nós temos almas feitas de material da Lua e do Sol. Seria como se a energia da Lua nos mantivéssemos vivos, etc. O Sol é de um material quente, e isso é a energia do homem. A Lua tem efeito em tudo que tem água, água fresca, elemento da água. Isso é o elemento feminino, e por isso nós somos espécies diferentes. Quando a Lua tem efeito, né, nas marés, no ciclo menstrual, tudo isso aí a gente já conhece, né, de outras coisas do sistema e tal. Bom, se fosse assim, nenhuma outra coisa teria efeito no nosso período, né? A gente tem muitas outras coisas que afetam também o período. E se fosse só a Lua, bastava a gente chegar na Lua ali, já estava tudo consertado. Então, é elemento da água. Isso é o elemento feminino, e por isso nós somos espécies diferentes. Homem e mulher. Eu não chamaria homem e mulher de espécies diferentes, mas sim seres da mesma espécie, com diferenças no físicos, né? Diferença nos físicos, no pensar, tá mais da mesma espécie. E essa gente da TV são estrelas, e estrelas são como anjos caídos. Anjos são ângulos. E se você assistir vídeos de algumas pessoas que ela estava falando, né?
que falou, e não conheço o nome dessas pessoas, de que ela está falando, mas já vi outros terraplanistas estrangeiros falando o mesmo. Eles agora filmaram as estrelas e disseram que elas parecem. A Ana disse isso. Eu não vi nenhum terraplanista que eu assisti dizendo que as estrelas eram espíritos, mas ela disse que alguma outra pessoa mostrou que as estrelas são assim, como sementes piscando, né? Vocês já viram, né? E para elas são como semente espírito, com carga. Isso é que nossa alma ou espírito são o que é a nossa alma e espírito? Eu não lembro o que ela fala. E elas são uma carga e eles mudam de cor e eles são angular. Então, anjos, a palavra angel do inglês, né? Que escreve assim, angel. É porque eles são angulares, vem de angle, né? São espíritos anjos caídos. São espíritos anjos caídos, que ela falou, né? Então, aí eu perguntei, são espíritos e anjos caídos? Não ficou muito claro para mim, porque às vezes ela falava, são espíritos, estrelas são espíritos, depois ela falou do anjos caídos, não ficou muito claro. Talvez ela ainda vai desenvolver melhor essa teoria dela, né? Foi uma primeira intuição, porque às vezes a gente intui e depois vai modificando. Eles podem cair do céu e eles podem entrar nos corpos, na carne, e para isso eles pedem o consentimento dos humanos, ou pedem, ou sei lá como é que eles fazem, ou uma pessoa que ficou hipnotizada suficiente para deixá-lo, né, entrar, ou por desejo voluntário, eu quero, venha, então, ou uma pessoa que esteja sob efeito da droga DMT, ou quando usa exercício de espinha, sabe esse exercício da yoga que você está fazendo, né, que todo mundo fica se alinhando, né, para que a espinha ali, a Kundalini, aquelas coisas todas. Bom, eu também vi nos blocos de imagens antigos meus que não devemos e nem precisamos de nada disso do sistema Reiki, Yoga, mantras, rituais, tudo isso, mas devemos sair fora, é tudo do sistema. Quem viu meus blocos não, meus vídeos antigos, já deve ter visto que eu toquei muito nisso. E quem conversou comigo ou vê meus comentários, minhas postagens, vou refazer meus vídeos antigos e verão que eu já comentava sobre isso, mas nunca conectei nada com outras coisas do sistema. Mas vamos continuar. Pelo menos o bloco de matinha nada conectava com medo, com culpa, com castigo, nada. Esquece. Todas essas coisas aí é o que o sistema usa para nos prender e não nos deixar livres. E ela diz que quem vive uma dieta vegana também atrai esses espíritos. Hã? Porque se você se alimenta assim, fica fácil de ser tomada por eles. Esse ritual pode acontecer durante o sonho, enquanto se dorme. Eles imitam o som do trovão, o helicóptero, construções, sons de construção qualquer que eu não entendi direito. E esses sons provocam um pulo da alma fora do corpo. Ou, como exemplo, o que as pessoas chamam de viagem astral é aquela mesma sensação, se projetando astralmente. Astral significa estrela, muita gente sabe disso. Ela acredita que após a pessoa ser possuída, e isso acontece, então, após a pessoa ser possuída. E essa possessão, ela não acontece às vezes de uma só vez, isso acontece em várias sessões de sono. Enquanto você dorme, pode ser que enquanto você está sonhando, você está sendo possuído. Vai acontecendo gradualmente e alguns humanos se preparam para isso. E após as estrelas pegarem o lugar das almas humanas no corpo, na carne, né? Então o coração para de bater. Ele não bombeia mais sangue, ele não tem sangue, esse corpo não vai ter mais sangue nem osso. Ué? Mas para onde vai os ossos e o sangue que havia no corpo? A pele, disse ela, fica bem flexível. Então, e ela diz que essas pessoas pensam que elas estão usando máscaras de silicone e que eles têm alguma coisa assim, tipo, eu não entendi direito, uns fios embaixo dessa pele de silicone para parecer que está vivo, para rir, para fazer alguma coisa e tal. Mas, na verdade, a pele deles tem habilidade morfológica. Pronto, eu parei aqui porque aí a coisa pegou. Mas já deu para explicar melhor do que da outra vez, né? Que eu já tinha mostrado um vídeo delas,
dela. Agora eu vou falar o que eu pensei, tá? Vejam bem. Ou ela é uma pessoa muito crente em tudo que ela transmite aos outros nos vídeos dela, ou é mesmo mais um agente do sistema. Já falei, tem agentes que parecem pessoas comuns da massa, gente. Olha como as coisas do sistema são. Veja que ela conseguiu colocar coisas ali que já lá atrás outros falavam. É só conectar, é só transformar em alguma outra coisa e pronto, já tem mais alguma coisa para temer. Sempre elas podem ser conectadas, essas coisas, e vão formando mais e mais coisas, e todas elas prendem os seres humanos ao medo, temor, culpa, fascínio. Os deixam perplexos, achando que há outros seres mais poderosos que eles, e eles não conseguem nem se mexer e nem ousar ter um desejo de revolta, de não aceitação a tudo isso novo, né? De reagir para se mostrarem mais poderosos, né? O ser humano dizer, não, nós vamos nos juntar, nós somos muito mais do que isso, ou desejar buscar outras coisas fora do sistema. Se o sistema perceber que muitas mentes não estão mais aceitando as crenças que já havia, né, que há, então o que ele faz? Ele traz de lá atrás algumas e dá aquela repaginada, muda de nome, cria terapias com tudo isso e faz aquele bolo danado, aquela coisa, depois separa tudo de novo e embola tudo de novo e lança entre a massa com seus agentes adequadamente, apropriadamente, passando a mensagem de todas as formas. Eles vão ser terapeutas, coaching, profetas, gurus, adivinhadores, futuristas, cientistas e pessoas comuns falando pelo YouTube, Facebook. Ele usa de todas as formas os agentes dele, não vai pensando que é só nesse, tem outras pessoas que vai de uma maneira fazer com que a massa venha até eles, depois quando eles conseguem, aí eles colocam aquela crença lá e carimba, sela e tá feito. Justo as estrelas, que são as coisas mais lindas que tem na noite, uma noite linda de verão, aquelas estrelas ali, nossa, que coisa linda e romântica, né? As estrelas são lindas e românticas, concorda comigo? Por que as pessoas não podem apenas ver que o sol é uma lâmpada para o dia e a lua é as estrelas para a noite? Por que conectam com tudo mais? Porque o sistema ensinou assim. Olha, a astrologia, que dizem que afetam as pessoas, os astros afetam as pessoas. Só que depois disseram que há milhões de galáxias, planetas, estrelas. E cadê a astrologia falando do efeito desses outros planetas, estrelas, lá atrás e agora, né? Poxa, por que somente 9? Por que não? De repente tem que colocar assim, ó, Capricórnio. Eu sou de Capricórnio, meu ascendente é touro e eu tenho casa em escorpião, então essas coisas todas, tá? Eu sou de Capricórnio, por causa desse mapa aí que eles fizeram com esses planetas. Mas como eles descobriram outras coisas, então eles têm que rever tudo isso. Não, não teve isso. O engraçado, apesar de eu ter visto que tudo isso é manipulação, e eu já falei isso em vídeos antigos, bate muitas coisas, mas isso é um assunto para a gente falar outra vez. Por que bate? Aposto que vocês já pensaram, por que bate? Por que acontece da gente ver que nós estamos agindo conforme o que certos signos falam? Bom, então todas essas estrelas tal, e cadê a astrologia falando do efeito desses outros? E o Sol também não é uma estrela? Poxa, o Sol também é uma estrela, então, mas pelo menos pelos terraplanistas que estão aí, as estrelas que vemos no céu está do outro lado do domo. E só o Sol e a Lua estão aqui conosco. Nem poderiam dizer que estão fora, porque os vemos mais nitidamente. Já as estrelas, elas parecem mesmo muito distantes. E enquanto a gente não descobrir mais, eles vão poder fazer mais e mais teorias, ou acharão cientistas para nos contarem mais e outras mentiras, ou arqueólogos, descobrimos isso aqui, que prova isso aqui da arqueologia, da astrologia, olha, chama isso aqui, esse livro aqui que conta que são isso e aquilo, não é verdade? Ou qualquer outra coisa do sistema para nos enfiar medo, confusão, nos distraírem, e também nos amarrarem, porque a gente vai ficar sem ação, o medo não deixa a gente agir, não nos deixa sentir aqueles seres que têm potencial, e não deixa a gente
Não, e não deixa, essas coisas todas não vão deixar a gente pensar com mente livre. Primeiro, se planetas, estrelas e tudo mais tivesse feito como dizem sobre a gente adoeceria muito caso eles nos faltassem. Digo, no caso, se estivéssemos tirando a energia dele, entendeu? Ela disse que a gente tira a energia, nossas almas são feitas por causa dessas energias. O que estamos fazendo e usando é a luz do sol para ativar energias. Eu estou falando isso para vocês. O que nós estamos fazendo não é que nossas almas são feitas, nem alma nem espírito não existe, gente. É uma conexão direta, eu e nós. O resto foi tudo inventado pelo sistema para que pudesse criar tudo isso nas nossas cabeças, vender coisa, nos prender em muito mais coisa. Então, vocês podem continuar acreditando no que vocês quiserem, gente. Eu estou falando o que eu falo aqui, vocês, o que eu já vi, o que eu intuí e tal, não se sintam obrigados. Também não tem que me cobrar nenhuma explicação porque eu penso dessa maneira. Eu estou falando, não gostou, pronto, tá tudo bem. Não precisa ficar me escrevendo, tá bom? Zangado, aborrecido, querendo explicações. Não gostou, pronto, larga o vídeo, ou apenas escuta outras coisas e vamos em frente. Então, deixa eu ler de novo. A Lua, por que as pessoas, primeiro, onde que eu estava aqui? Digo, no caso, se estivéssemos tirando a energia dele, o que estamos fazendo é usando a luz do sol para ativar energias em nossos corpos. Nós temos elas aqui, todas as coisas. O sol ativa essa luz, porque nós precisamos da luz, da iluminação, do calor. E outras coisas no nosso corpo, por exemplo, certos hormônios e outras coisas que não sei explicar. Se a gente faltasse verdadeiramente a luz do sol para viver, se a gente precisasse da luz do sol e da lua para viver de verdade e não existir mais sem elas, porque faz parte da nossa alma, muitas pessoas que ficaram presas, né, prisioneiras em lugares escuros durante muito, já vi assim, um rapaz que ficou preso mesmo, assim, debaixo. O que ele tinha ali era quando as pessoas chegavam com a luz artificial, ou quando conversar com ele, torturar, fazer maldade e tal, e ele estava sem acesso a essas outras iluminações, não tinha janela, não tinha nada. E ele continuou sobrevivendo. Se fosse verdade, a gente morreria logo após, porque se faz parte disso, é uma conexão tão forte que teríamos que morrer. A gente morre sem a luz do sol, as plantas também, se for muito tempo, não é verdade? Mas as nossas almas, vamos chamar de alma, a nossa força, a energia que tem aqui, que vem do eu para cá, não precisa disso. Mas precisamos, e eu vou explicar por que já. Então, a lua, precisamos da lua e os animais também para nos guiarmos à noite. E as estrelas devem ter esse motivo e outros que ainda não parei para pensar, mas quando eu começar a pensar, a intuição vai me mostrar. Mas com certeza não conectarei, gente, nada demônios e espíritos. Esqueça, isso não vai entrar nunca na minha cabeça, nunca mais. Já me basta o tempo de criança que eu sofri muito, o pessoal me colocando medos desse jeito, não dormia direito, eu via demônios, eu via monstros, eu via todas as coisas, porque estava cheia de programa dessas coisas, torturando a minha mente. E foi tão bom me livrar, dormir, não ter medo de escuro, não ter medo de mais nada. Gente, fomos corrompidos com um programa básico. Eu vou contar para vocês agora. Nós todos fomos corrompidos com um programa básico que todos nós recebemos que lá atrás e todos ainda recebem e que nos permitem ver tudo aqui dentro desse mundo, né, onde estamos. Todos que nascem aqui, abrir os olhos, já vão ter esse programa ativado. Eu vejo a árvore, você vê a árvore, eu vejo o céu e terra, você também. E assim vai. Esse é o programa básico que todos vão ver. É como se você paga um ticket. Eu tenho um parque de diversões tremendamente diferente que você tá doido para ver. Então você paga esse ticket, eu vou carimbar na tua mão, falar, quando você entrar aqui, ele é todo escuro o parque, mas quando você entrar aqui, esse símbolo que eu coloquei aqui em você vai ativar, né, e você vai conseguir enxergar tudo isso aqui. Então, todos que entrarem ali, nesse meu parque carimbado, vão conseguir enxergar tudo isso, as mesmas coisas, só que a gente vai vivenciar coisas diferentes, né, cada um vai ter uma experiência diferente. Então, todos vão ver a terra, o céu, a madeira, o que tiver para ver, né? O chão, o pássaro. Esse é o básico. O mesmo de precisarmos da luz do sol
e precisar estar perto da natureza para nos sentir bem. Tudo isso faz parte desse programa básico. Todos sentem essa necessidade de comer, vestir, tal, essas coisas todas, porque o programa básico, ele é ativado e ele não se desliga assim tão fácil quanto outros, porque ele já está acoplado quando nascemos, tá? Estar perto da natureza para nos sentirmos bem. A primeira corrupção que nos deram era esse programa que nós temos. E ele não era tão maligno como as outras corrupções que foram acontecendo sucessivamente. Até hoje, continuamos a ser corrompidos, mas não entendemos isso, não percebemos dessa maneira, a não ser que um de nós conte ao outro. Às vezes, uma mente está ali presa, basta um outro ser humano falar para ele, ó, isso aqui não existe, ou explicar para ele, puf, a mente se livra, é incrível, a mente começa a abrir-se. Muitas mentes não percebem assim, né? O que eu estou falando. Pensam, se outras mentes, quando a gente vai contar, elas pensam que tudo isso que acontece no mundo são mazelas do mundo, consequências de erros humanos, né? Porque elas não conseguem enxergar que são corrupções, que são hackeamentos do sistema. E aí elas pensam, olha, eu estou falando para eles, nós estamos agora sofrendo outras corrupções em nossos corpos, diante de nossos olhos, e nós não estamos percebendo dessa maneira, porque o sistema faz de um jeito que parece que são consequências de nossas atitudes, de nossas escolhas. Então, por causa desse programa básico que permite a todos verem a sala existencial, a matrix questão, né? Esse parque que a gente está, como eu expliquei, seria esse parque, todos nós pensamos que precisamos disso tudo aqui. Muitas vezes adoecemos mesmo se não tivermos algumas coisas que esse programa básico nos faz pensar que é a nossa realidade. Mas há outros programas que foram inseridos por manipulações, corrupções e hackeamento através do nosso mental, sabe? Pelo exterior, né? Então, ó, pelos alimentos, por coisa, por palavra, por cores, por sabores, por sugestão e formação de opinião, nos dando comando para agir, sentir, pensar, desejar e perceber um mundo diferente do que a gente, se a gente tivesse com o comando completo, né? De tudo que a gente representa aqui nesse mundo, a gente tivesse esse comando completo e pudéssemos de fato escolher, tivéssemos ciência do que nós estamos aqui, que a gente sabe tudo sobre isso aqui, aí seria diferente. Para isso, a gente teria que ter o conhecimento de tudo, não é verdade? Como funciona esse mundo, por que estamos aqui, o que que somos. Ninguém nos manipularia e seríamos livres de fato para escolher o programa que quiséssemos vivenciar e não todos obrigados a estar aqui ignorantes, né? Nós não sabemos de nada, manipulados, castigados, punidos. Que é isso, gente? Faz sentido para vocês? Vir aqui, abre teus olhos, você está aqui, todo dia você volta, é a mesma coisa. E você não vai ter direito a saber de nada se você não for forte. Exige isso. Exigir de você primeiro, dizer, eu não vou cair nesse lado dos sistemas, eu vou reagir, eu vou sair daqui livre para não voltar nunca mais. E se você mantiver resquícios de qualquer crença aqui no sistema, quando sair daqui você volta. Por isso que você tem que se livrar de todas elas, todas mesmo. E vai aprendendo devagar, não precisa se forçar. Você começa a sair de algumas e parece assim uma queda de dominó. Você vai conseguindo sair de outras, de outras, de outras, mas depende. Eu já vi pessoas sair da crença da política, mais ou menos, e continuar nessa crença da política de outra maneira. Ela sabe que a política é tudo corrupção, mas ela ainda tem partido, ela ainda tem um político querido dela, e assim vai. Então ela ainda está presa nisso aí. Ela já sabe o que é isso aí, mas ela não saiu ainda da crença. Ela pensa que está livre, mas ela não está. E assim com outras coisas também. Para terminar esse vídeo aqui, eu vou mostrar essa postagem que eu fiz hoje, dia 28 de julho, 4 horas atrás. Vamos matutar e intuir mais? Tudo se transforma, transmite, transita, transpõe, transmuta, transporta, transfere, trans. O mundo do T, do trans que vivemos, para pensar.
Lembre-se do que já comentei, a crença que o sistema nos deu, que muitos repetiram e outros tantos continuam a repetir. Nada se perde, tudo se transforma. Veja um vídeo, já falei sobre isso em vídeos, não muito antigo. Eu falava isso aqui antigamente, mas fiz uns vídeos também atuais, um ano por aí, ou alguns meses. Tudo manipulação do sistema. Acesse meus vídeos, há vários temas que talvez em algum desses você obtenha um clique mental ou um atalho para o despertar da sua mente ou libertar dela para alcançar um nível livre de consciência, mas um livre de verdade, gente, não esse nível livre de consciência, sabe? Que o sistema engana todos que podem alcançar acessando suas crenças, suas ofertas, suas ciladas. É igual àquela bruxa da Branca de Neve com aquela maçã. A maçã está tão linda, vermelha, parece deliciosa, mas está cheia de veneno. Para pensar, será que a palavra baby vem de Babilônia? Alguns americanos acham que sim. Inclusive, eles dizem que é por isso que eles colocam baby em tudo que é letra de música. Oh, baby, baby, baby. My baby. O que acham disso, hein? Hein, babies? Jeans da firma... Errado aqui. Jeans da firma Levi's. Se você buscar na net, vai conhecer a versão oficial do porquê desse nome, dessa grife, dos donos. Sabe aquela historinha que o sistema faz para todas as coisas? Mas agora outro novo algo. Alguns americanos acham que Levi é uma referência aos genes de Levi, como nos levitas. Nossa! Quem sabia disso? Quem conhecia isso? Conversando com o John, um amigo americano, ele me passa alguns comentários de outros americanos, canadenses e outros que comentam em vídeos de youtubers que ele acompanha. Em um desses, ele me passou essas informações, que ele viu algumas vezes em outros canais também. Num dos vídeos de uma russa que pegou as primeiras informações com outros youtubers, ela desenvolveu a própria intuição sobre o assunto e chegou à conclusão que a Arábia Saudita não vive do petróleo como pensamos, que por lá eles descobriram um jeito de transformar em ouro. Para os leigos, o ouro é real, mas esse ouro deles, que é mais barato do que o ouro vendido no Brasil, por exemplo, ouro real tirado da terra, não tem valor quando você o pega e leva para negociação. Então lá descobre-se que esse ouro não vale muito ou vale nada. Ela não contou se eles revelam à pessoa que esse ouro foi feito pela alquimia da Arábia Saudita. Isso de ouro lá ser barato é verdade, porque eu já morei no Egito, em alguns outros países árabes, e tenho amigos que vão sempre para a Arábia Saudita e eles dizem que o ouro é mesmo mais barato. Diz ela que eles descobriram que há uma areia especial, e a areia é coisa que eles mais têm por lá, né? E que ela pode ser transformada em ouro de alguma forma. E aí, que achou dessa? Um outro americano disse que a Arábia Saudita tem uma enorme terra agrícola e, na verdade, eles trabalham com água subterrânea há mais de 30 anos. E que eles perfuraram e cavaram um poço, bombearam a água subterrânea e trataram a água e usam para tudo, e até mesmo para beber. E a água não acabou e nunca vai acabar. Eles mentem para as pessoas que lá não tem muita água, então. Durante muitos anos ouvi que os americanos os tornaram ricos, oferecendo ajuda para perfurar e trazer petróleo, e eles teriam depois o controle sobre os preços. Mas há muita coisa protegida e mantida oculta em relação aos países árabes, muçulmanos. Há pessoas que desconfiam que a Arábia Saudita não é como nos contam em muito mais coisas. Tão desconfiando. Eu escrevi errado aqui, ó. Tão desconfiando agora. Tá certo. Estão desconfiando agora. Estão intuindo agora. Eu já intuía e desconfiava há muitos anos. Quem me segue sabe que sempre sugeri a todos: desconstruam as crenças que foram agregando no seu mental. Livrem-se de todas as crenças do sistema. Sempre vi que muitas coisas desse mundo não são como pensamos, como nos ensinaram e nos mostram, mesmo com fotos, vídeos, documentos, pessoas nos garantindo e dando provas que existe. O que o sistema mais tem, gente, são esses personagens dele para nos dar a tal veracidade das coisas que ele quer que a gente continue acreditando e vivenciando-as.
eu ainda tenho mais coisas que andei ouvindo desse meu amigo John, o americano. Cada dia mais e mais coisas vão chegando. Tenho colocado em meus vídeos que posso, pois não tenho muito tempo para ficar fazendo vídeos ou postagem e tal. E quanto ao que vocês devem acreditar. Ai, Etsy, eu não consigo acreditar nisso, naquilo. Não precisamos acreditar em nada. Vamos conhecendo e observando tudo, ok? Ok. Não fiquem em conflito em acreditar ou desacreditar, apenas conheçam as informações. Falo isso há anos e espero com alegria que um dia as pessoas aprendam isso, pois o sistema nos quer a todos em conflito, buscando algo para acreditar e depois desacreditar e depois buscar outra coisa dele para acreditar e assim vai, ficando preso nele para sempre. E gosta que todos nós fiquemos assim, argumentando, brigando, discutindo para provar que o que acreditamos ou não acreditamos é a verdade. E a verdade é a que temos, nós temos, eu tenho, você tem, então você diz para mim, é a verdade que quem tem sou eu, é o grupo que eu estou, eu sei da verdade, você não sabe de nada. Não precisamos competir para mostrar quem sabe mais, quem tem a verdade, quem está em grupos que possuem a verdade, quem pertence às divisões e movimentos que o sistema criou e que pensamos que detém a verdade. Tudo que for do sistema não nos dá saída dele, nem a verdade que precisamos para entender o mundo que estamos inseridos. Mundo, olha, significa jogo, pois ele não se interessa que saiamos dele, nem que tenhamos a verdade completa. Nele não há verdade para ser revelada e aberta a nenhum humano. A verdade está dentro de nós e não conseguimos acessá-la enquanto não nos livrarmos do controle, hackeamento e manipulação do sistema, desse sistema sádico, cruel, causador de faltas. Então, vamos conhecer mais informações sem medo. Vamos intuir livremente, belamente, sem medo. Ouça sua voz interior, gente. Ouça seu eu real. Vamos ajudar uns aos outros. Uma mente ajuda a outra, uma mente ajuda a outra. Intuição é muito importante agora. Todos sem medo de intuir, não tenham medo. Deixe a intuição livre. Então, hoje eu paro por aqui. Agradeço a todos. Até a próxima. Jetzt die Wahrheit.